Eu quero continuar falando da obra missionária no Paraguai, agradecendo pelo apoio que tem nos dado. Eu gostaria de fazer, na verdade, em nome de todo missionário que você, a igreja daqui de Campo de Cascavel, que está ajudando no Paraguai. Aquele trabalho de construção para acolher o irmão e irmã que vem ali para oferecer culto a Deus. Não foi em vão. Aquele trabalho, aquele sacrifício do irmão que foram para fazer a construção ali, ajudar o irmão, tanto no Pedro Juan, toda aquela zona ali que fizeram um lindo trabalho, estão fazendo um lindo trabalho, e acho que eu fico confiando que vai continuar aquele trabalho que você começou, Deus começou na vida de todos vocês, para poder continuar fazendo aquele trabalho. O trabalho ali no Porto Pinasco, com aquela dificuldade de fazer aquele trabalho ali, de evangelizar, sendo o lugar mais difícil do Paraguai, ainda que temos o lugar mais pobre do Paraguai, que é o departamento de Caçapá, o lugar de realmente ali tem gente muito pobre, muito carente mesmo, mas o Chaco é a dificuldade do tempo, do clima, né? Tem dia no verão que chega até 52 graus, e o frio quando chega também com tudo naquele lugar. A região quase não é cultivada, mas é pelo gado, é todo o trabalho, mas a gente que trabalha com aquele trabalho, que mexe com gado, só é aquela gente que tem o dinheiro, né? Então a gente fica ali com aquela dificuldade de desplaçar e ir para outro lugar, porque a região não é muito afastado, tudo aquele, né? Então quando chove, todo mundo fica na casa. Um tempo chega até 30 dias sem sair da casa, né? Porque a água ele não vai, ele fica, porque o solo, a terra de ali, não é aquela terra que já quando cai a chuva já acaba tudo, fica ali por um bom tempo, então é aquela dificuldade. Mas aí está o missionário que está trabalhando, Manuel Garcia, está fazendo um lindo trabalho com a equipe ali, e graças a Deus pela missão que você tem aqui de Cascavel, de fazer missão. É tão bom, irmão, de ser parceiro com você, você nosso parceiro, né? Eu penso assim, pastor, eu me atreveria a dizer, estamos trabalhando como parceiro, junto, você apoiando-nos aqui e nós trabalhando ali. Na verdade, ontem falei que não é porque não temos para fazer, temos muita coisa para fazer, o outro que está ali também poderia fazer, mas o chamado enche o coração e o fogo acende, então temos que fazer. E alguém se dispõe, tem que fazer mesmo, porque não tem outra coisa, porque o chamado, irmão, vem também com um preço a vezes. Alguma vez nós queremos esquivar, mas o chamado a vezes vem com um preço muito alto a pagar, porque a vezes queremos encostar, queremos deixar, queremos dar a espada, né? Então aquele momento também Deus começa a cobrar, e quando Ele cobra, Ele não manda com juro, Ele vem cobrando em cima, até que alguém se dispõe para fazer aquilo. Então é bom quando você tem um chamado, atenda a voz de Deus e faça aquele que Deus te mandar fazer. Amém? Assim, irmão, é tão bom de ter a tudo, irmão, com você, a tua equipe de nível ali, do departamento de missão que está apoiando, vendo ali o presbítero Bebeton também, obrigado, Deus abençoe, né? Ver toda a equipe ali, aqui trabalhando, cada um tendo aquela missão de fazer a obra missionária. A obra missionária, eu acho que Gunnar Wing, né, lutou tanto quando ele chegou aqui. A história conta que ele tinha que chupar dia manga, né? Estar ali na rua, dormir na rua. Não foi fácil para ele, né? No tempo quando ele começou. No Paraguai, não tem ninguém chupando manga, mas a dificuldade chega também.
Porque a dificuldade, eu estou falando com o pastor aqui, pastor Roberto, é tão bom ver aqui o irmão chega aqui, louvando a Deus, a equipe, o coro ali, com um som tão bom, tão lindo. Mas no Paraguai tem algum lugar que tem assim, mas não todo. Outro lugar no interior, quando você vai, até o banheiro é complicado, né, pastor? Né? Então é tão difícil a dificuldade que a vezes um tem que enfrentar. Não é pela razão de dizer que a coisa é tão ruim, não, é pela circunstância que eu tenho que passar, porque eu penso, se vou na África e vou enfrentar aquela dificuldade na África, acho que vou também dizer a mesma coisa, mas o natural que está ali, ele sente, ele vive, ele sabe como está passando, e eu gostaria de invitar a todos vocês, para que fosse a morar no Chaco um mês. Tá bom, não fique bravo comigo, não? É só uma invitação, convida, né? Deus abençoe muito. Essa sonrisa, para mim é tudo. Eu fiquei muito feliz. Irmão, a dificuldade na obra do Senhor é para enfrentar os naturais, aquele que vive ali. Deixa-me, vou pedir licença aqui, vou ter que falar no Guarani, para você compreender melhor a dificuldade de ir e enfrentar. Primeira coisa, o idioma. Se pergunta qual se habla aí tereí, costeria e me acuerdo pendiente. Tu banha de jana e marangato eteva, o me ese costeria, ale que tu mais ayu costeria, agora o prato tu banha de jana para mombe, o pene, tu banha de jana ni eu o banha de para punha me ame. Beha tu banha dele de rei costeria. Deve nós nascer esse nós, já com amor com a econar, tu banha de jana o já punha dele. Caí que ele toma não dele reconhecure. E quando a mãe sande, recupultu de relação do sapato de pé, a gente ramava e pegou lá na pé aí. Ninguém deu nenhum amém. Oh, maravilha, Deus. Estou só aqui, sozinho, né? Mas eu fiquei feliz, estou falando no idioma, né? Vou falar uma coisa aqui, né? Que estava falando, para que você não fique chateado comigo, porque senão você pode falar que estou xingando com você, né? Mas eu falei, Deus ama muito você. Jesus Cristo morreu por você na cruz, para que você possa alcançar a paz no coração. E o preço da salvação é que Jesus morreu na cruz, para que você possa entrar no céu. É aquela obra que Deus nos encomendou para fazer. Uma mensagem da cruz para todos nós, para que nós podamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então foi fácil para mim, mas estou lutando para pronunciar no português também. Eu não sei se estou falando direito, estou falando bem, mas para mim acho que estou. Mas você compreende? Está compreendendo, né? Então a dificuldade para ir fazer a obra, e você chegando ali como natural, porque tem lugar que não fala espanhol e não fala também português, mas o paraguaio se acomoda para são, ele fala paraguaio, né? Estou falando português, são, não é são, ele tem que falar, né? Então a dificuldade para chegar e falar o idioma já é complicado. Mas tem, irmão, a dificuldade de chegar e acomodar todo, entender alguma palavra, Jacaru, Serendap, Pirapiré, vamos comer, enviar La Plata, vamos fazer a obra missionária, até ali conseguir 4 ou 5 palavras, chega uma semana, um mês. Então, o que você vai fazer durante um mês, falando só 4 palavras, né? É difícil, pastor Roberto. Todo meu companheiro que foi para fazer a obra conhece a dificuldade. Aí vem outro problema. O problema que enfrenta aquele que vai no Paraguai é a dificuldade da comodidade.
Por quê? Porque a gente que vive num lugar, vai para outro lugar, tem outro problema: a comodidade. É fácil pegar o carro, entrar na casa, ver. Mas no Paraguai, vai no Chaco mesmo. Vai ter que dormir só no chão. Vai ter que ir no banheiro ali, que está ali, porque quase não é banheiro, né? Vai ter que pegar água do poço dali para beber. É difícil, então a gente fica lutando e enfrentando aquele momento difícil. Por quê? Porque ali vem um problema para tudo, o choque cultural. E o choque cultural leva um processo de um ano, até do ano, outro, 3 anos. Tem muito brasileiro, graças a Deus, que foi para o Paraguai, está trabalhando aqui, está fazendo obra, mas até agora não está falando guarani. É difícil porque não fala mesmo. É uma luta. Mas o choque cultural é difícil porque a gente que chega ali no Paraguai não é como o brasileiro, como ele já chega falando tudo bem, tudo tranquilo, porque o Paraguai é sorriso, tá bom, tranquilo, mas ele sai lá para fora. Ele deixa todo. Ele não vai ficar xingando ali, perguntando, não. Tá bom, já vai. Mas ele não entendeu, ele não sabe nada, ele vai falar ali. O que falou? O que aconteceu? Guarani, vai loicoa, vai loninha, vai lainha. É difícil, choque cultural. Aí vem outro problema, no choque cultural, na adaptação do clima, de tudo aquilo. Então, missão é chamado de Deus. Manda o homem certo ali. Claro que não sou paraguaio, pode fazer a obra missionária no Paraguai, pode vir um estadunidense, africano, peruano, colombiano. Cada um tem um chamado. E isto que faz a diferença no mundo inteiro, porque o brasileiro pode ir de aqui à África e ele falha. Por que tem que mandar à África o brasileiro? Tem tanta coisa para fazer aqui. Ah não, irmão, o chamado é para a África, não é para o Brasil. Porque o chamado Deus que projeta. Não é que você vai projetar o chamado. Eu vou ir naquele lugar porque ali está bom para mim. Não. O chamado de Deus é aquele lugar que Deus te mandou. E ponto, acabou. Não tem jeito, não tem maneira de dizer para Deus. Não. Joná foi um exemplo do missionário. Ele não queria ir para Nínive. Pegou a embarcação, foi ali. Comprou ainda o passagem para chegar até ali. Mas ele foi mal. Mas também se encontrou com o dono da obra. E ele tem que mandar 5 passagens para ele no lugar correto de novo, né? Então, a dificuldade que nós temos que enfrentar é o choque cultural. E aí vem aquele que tem que ir. E outro que não tem também um chamado para fazer. A diferença do chamado e que não tem um chamado é outra preocupação. Porque aquele que não tem chamado só vai para incomodar, só vai para destruir, só vai para xingar, só vai para acabar tudo. Porque tem missionário que só vai para acabar mesmo. Mas tem outro que vai debradando tudo, fazendo a obra, indo para frente, irmão dele. Então o chamado tem muito que ver com nós, com aquele momento que Deus falar com nós, para fazer aquele que Deus nos mandou. Deus abençoe a todos você que está fazendo esta linda obra. Não desista. Se tem um chamado, a chama está acesa no coração. Deixa que seja o acesso do Espírito Santo e que Deus possa usar a vida de cada um. Aí veio o apoio. Jeremias estava na cisterna, na cova ali. Não tinha como sair, mas veio ali o homem certo com a soga, tirando para ele. E aí o Jeremias sai, o profeta Jeremias sai daquele lugar. É o sustento do outro que faz a diferença com aquele que está lá no fundo. Quando a sogra chega, irmão, aquele que está no poço, ele pega e diz: agora estou saindo, agora estou saindo. E se alguém não tirar a sogra?
Se alguém não pegar e leva até ali, deixa para que o outro saia, não tem como sair. É o sustento econômico que faz a diferença com muito. Por isso que a obra do Senhor cresce aqui no Brasil, cresce em outro lugar. A obra missionária no Brasil foi pelo fato da missão de todo crente que fizeram missão. Cresceu a obra em Brasil, porque o irmão, o pastor, a liderança viu por bem, achou por bem mandar missionário para todo mundo, para que o Brasil também receba a bênção do Senhor. Porque aquele que dá, ele não fica como escutamos hoje, que Deus fica devendo, não. Aquele que dá, Deus também empieza a dar todo. A obra do Senhor seguirá crescendo por todo lado. Basta para nós fazer aquele que Deus nos mandou fazer. Agradeço muito pela compreensão, pelo apoio, pelo trabalho que você está fazendo e o esforço de ajudar-nos no Paraguai. Estamos num tempo difícil, mas confiando na graça do Senhor, no poder do Senhor, que Deus fará aquele que Ele sabe fazer, o impossível a favor do todo do missionário, para que o Paraguai seja ainda abençoado enquanto a obra missionária no Paraguai. Igreja do Senhor, ainda que estamos tendo o tempo agora, o tempo se está acabando. Estamos chegando perto do tempo final, não do horário do culto, do tempo onde a porta será fechada para o Evangelho. Escuta, as portas serão fechadas para que o Evangelho não seja mais pregado em todo o mundo. Nós somos a geração que contemplaremos ainda este tempo tão difícil que se está aproximando do céu. As portas serão fechadas. Por que será fechado? Porque o tempo do fim, no final do tempo, a persecução vendrá para todo crente que queira viver a vida com Deus. Então aproveita este tempo. Ainda temos tempo, mas amanhã não sabemos. Faz hoje, porque amanhã será muito tarde. Igreja do Senhor, eu quero deixar aqui não só a minha palavra, mas minha gratidão a Deus, dando graças a Deus pelo apoio, pela confiança também, e também pelo apreço e o carinho que todo irmão tem demonstrado até aqui, todo este tempo para trás. Cada ajuda que chega na minha casa, sou exemplo. Nós oramos a Deus, agradecemos a Deus, consagramos a Deus e decimos graças a Deus, porque Deus é fiel. E o irmão que está lá no Clarito, lá no Cascavel, ele também são muito fiel. Cada mês está chegando um centavo, um cêntimo, R$1 que você está dando ali, está chegando para nós. Deus abençoe muito. Agora só me resta algum minuto, mas eu quero ainda ler aqui o versículo que, na verdade, que é um versículo que ontem já escutamos, e a explicação do pastor que estava pregando na vigília, que estava tão bom, ele deu tanta explicação sobre a história do profeta Isaías. Ainda a palavra tem para nós hoje, dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boa nova aos mansos. Enviou-me a restaurar o contrito de coração, a proclamar liberdade ao cativo e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todo o triste. Igreja do Senhor, o fato de fazer a obra de Deus é estar cheio do Espírito Santo e fazer bem as coisas que Deus não tem encomendado para fazer.
Temos homens de Deus que foram cheios do Espírito Santo, mas homens que não fizeram bem a coisa. Temos aí o Sansão, homem cheio do Espírito Santo. Quando chegava o inimigo, ele acabava com tudo. Quando chegava na cidade, ele prendia fogo, acecia fogo e consumia todo o campo do filisteu. Este homem foi cheio do Espírito do dia que ele nasceu, acompanhado com algumas señais no cabelo, que tinha a marca de Deus sobre a vida dele como Nazareu. Homem cheio do Espírito Santo, pero de mau caráter. Tinha o Espírito de Deus, tinha poder, fazia aquele que Deus lhe encomendou. Mas no momento, na hora certa, ele fracassou porque não tinha caráter, não tinha o formato de um ser santo. Veia a mulherada e ele pegava. Ele não precisava de ir buscar a uma filisteia, não. Ela não precisava de ir ao encontro de Dalila, não. Ainda que ele tinha o poder, ele não tinha caráter para fazer aquele que Deus lhe mandou. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele poderia dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas o caráter daquele homem era mau. Não tinha jeito aquele homem. Mas Deus, na sua promessa, no último dia, Ele deu a vitória para ele, para demonstrar que a promessa do Senhor sigue firme em pé com aquele homem. Mas temos a história de Jó, um homem que não tinha poder, Jó, mas ele tinha caráter. Este homem era um homem chamado por Deus, que ele era afastado do mal e era santo ainda diante de Deus. A Bíblia não fala que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Era um homem íntegro. Não tinha nenhum homem que podia dizer: o Jó está no pecado, o Jó faz aquela coisa ruim. Não. Mas ele não tinha poder, mas tinha caráter. O caráter de Jó, irmão, foi aquela vitória no final. Porque diz a Bíblia Sagrada no último capítulo que não tinha outro homem tão rico na terra como Jó, porque Deus começou a restituir para ele tudo aquele que Deus que tirou dele o mal. Ainda que ele não estava cheio do Espírito Santo, não estava cheio do Espírito, tinha caráter. Um que não estava cheio do poder de Deus, com mau caráter, Sansão. O outro que não tinha poder, mas tinha caráter. Havia outro homem, um homem que não tinha poder e não tinha caráter, Judas. Ele era neutro, ele ficava no meio, estava com Jesus, estava o discípulo, ele era o tesoureiro daquela multidão que estava sempre ali. Mas ele não tinha poder, não estava cheio do Espírito Santo, não tinha caráter, mas ele se mantinha no meio. Eu não vou fazer, não vou ajudar, mas no momento certo eu sou o líder aqui, eu estou mandando. Mas ele acabou arrebentando cabeça no chão e concluiu a história daquele homem. Igreja do Senhor, a palavra do Senhor diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele não foi meu pai, a minha mãe, meu irmão que me mandou, foi Ele que me ungiu para pregar a boa nova do Senhor. Aleluia. Aí vem, irmão, igreja do Senhor, como servo do Senhor, nós precisamos de ficar perto de Jesus. Não só estar cheio do Espírito Santo, precisamos de estar perto de Jesus. Porque quem está perto com Jesus, ele escuta aquela voz quando fala com ele. Ele entende no momento que Deus fala para ele.
de ter diploma, de ter posição, não precisa. Você só precisa ter ouvido para ouvir aquele que Ele fala para nós. No momento que Ele falar com nós, Ele começa a agir, empezar a agir com o Espírito do Senhor, e nós começamos a fazer aquele que Ele nos encomendou. Igreja do Senhor, se o Espírito do Senhor está sobre nós, será mudado muita coisa. O problema de muito que nós estamos num tempo tão difícil. Aquele que diz que está cheio do Espírito Santo só arruma confusão, porque aquele que está cheio do Espírito Santo, ele começa a santificar-se, começa a andar em nova vida, começa a pregar o Evangelho, o milagre começa a acontecer e Deus começa a derramar a bênção do Senhor. Aleluia. Isto que nós precisamos neste tempo final, que o Espírito do Senhor possa encher a nossa vida e nós fazer aquele que Ele nos encomendou para fazer em todo o tempo, não só em um momento, em todo o tempo que nós temos tempo para fazer. Igreja do Senhor, vou concluir aqui e dizer, a pregar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Está chegando o tempo da vingança do Senhor. E no dia da vingança do Senhor, eu não sei como seria, mas deixa-me dizer, é hoje de consertar a vida com Deus. Porque no dia do Senhor, ninguém se escapará perante dele. Hoje é dia de salvação. Aleluia. Hoje é o dia de pôr atenção à palavra do Senhor. Porque é hoje o ano agradável do Senhor Jesus Cristo para nós. Ponte, por favor, de pé. Agradecendo a Deus e trazendo a minha consideração da minha família, um abraço para todos. Deixo aqui também meu respeito para todos vocês. Que Deus abençoe muito sempre e acompanhe sempre a bênção do Senhor na vida de cada um. Agora quero fazer a oração. Missionário, você vem só para informar uma coisa? Não. Deus para fazer não precisa uma hora de pregação. Ele só precisa alguém crer. Quando alguém crê, ele faz o que ele quer. Pode estar ali uma hora, escutando 2 horas, 3 horas, e aí a pouco ele fala. Mas ele, a vezes não precisa hora, ele só precisa um segundo de você. Aquele momento que você crê que Deus pode fazer aquele que você precisa. Deus está aqui nesta noite. Tem alguém que quer consertar a vida com Jesus? Tem alguém que quer receber a Jesus nesta noite? Jesus está aqui e te está chamando. Ele te ama muito e não vai deixar só que você fique nessa solidão. Deus quer salvar a tua alma. Se tem alguém, porventura, hoje, eu não conheço ninguém. Algum, pode ser que falei com um com o outro, mas não conheço. Se você já aceitou a Jesus, ou você precisa uma reconciliação com Jesus, Jesus está aqui nesta noite e te chama nesta noite. É noite de salvação aqui nesta noite. Lamando calamaço na alegria. É noite de salvação. Quero fazer ainda um convite. Porventura tem outro que quer reconciliar
aceitar a Jesús esta noche. Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Deus fará o milagre da salvação aqui nesta noite. Aleluia. Quero orar aqui. Igreja do Senhor, levanta a mão para este lugar e ora. Deus, você conhecia esta vida, Deus. Aqui está nesta noite, Deus. Escreva teu nome no livro da vida. Começa a honrar tudo a Deus. E farei o milagre na vida. Deus, nesta noite, é noite de salvação. O céu está de festa, Deus. E nós, nesta noite, na proclamação do Evangelho, ao pregar o Evangelho da salvação, aqui recebe salvação, Deus. Tem alguém que quer receber oração bem aqui rápido? Oração de cura, oração de libertação. Deus está aqui neste lugar. Ele está fazendo milagre e vai fazer ainda milagre. Milagre que você vai contar ainda para a geração que você tem ali. Você que está enfermo, adoecida, no osso, no coração, vem aqui que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Deus está aqui nesta noite. Você que vive cativo, oprimido, que não conhece o que é sorrir, vem aqui, Deus vai encher de alegria teu coração nesta noite. Deus, Darama Suramando Kamanala Badaya. Oh Rama Suyana Mando Keyana Mande Kemana Badaya. Oh Rimiama Mama Somita Kalaba Suramande Keya. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ramando que cada alabanza mi alma te quería. Hay poder, Jesús, en tu nombre, Dios. Hay poder, Dios. Hay poder, hay poder en tu nombre, Dios. Hay poder en tu nombre, Jesús. Cristo de la gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Oh, Jesús de Nazaret, aleluya. Oh, aleluya. Por ti, Jesús. Aleluya. En esta noche, Señor, proclamamos sanidad en tu nombre, Jesús, sana, sana, sana. Sana, Dios, en esta noche del poder que se encuentra en ti. Actúa, mi Rey, actúa en tu poder, Jesús, en esta noche, Dios mío. Habrá cosa que sea imposible para ti, Jesús. No lo hay, Dios, Jesús. Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. En tu nombre, Jesús, en esta noche, Dios Padre. Y declarando, Señor, por medio de tu palabra, Cristo. Oh, Dios, que las cosas, Señor, no son imposibles para ti, mi Rey. Para ti, Jesús, no hay cosa que sea imposible, Dios. Aleluya. Amado Rey Jesús de Nazaret, en esta noche, Señor, en tu palabra, bendito Dios mío, porque tú dijiste, Jesús, en tu nombre que sanaría a los enfermos. Ahora, Señor, declaramos libre en tu nombre, Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Un fuerte amén a Jesús en esta noche para aquel que cree.
Un fuerte amén para Jesús, aleluya, porque Cristo hace milagro aquí en este lugar. Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor, por todo. Gracias por todo. Dios le bendiga. Mi oración, a minha oração por todos vocês sempre. Deus abençoe.